Depois que eu entrei na nave, eu não tenho certeza se eu desmaiei ou se novamente, com um piscar de olhos, eu já estava em outro lugar. Mas eu me vi deitado olhando para o teto, um teto oval como um domo branco e com uma luz que parecia vir da parede. Não tinha lâmpadas, não tinha emendas, era só um teto oval inteiriço, branco e luminoso. Aos poucos eu comecei a conseguir me mexer, primeiro os dedos da mão e dos pés, e aos poucos o braço e as pernas e depois a cabeça. Minha respiração estava lenta e profunda e meu coração já não estava mais tão acelerado. Era como se eu estivesse dopado. Demorou alguns minutos até que eu conseguisse sentar e olhar melhor em volta. Eu vi que eu estava numa cama ou uma maca. Enfim, esse lugar onde eu estava deitado era grudado no chão. Na verdade, era como se ele fizesse parte do chão. Como se tivesse saído do chão, não tinha pés, como uma cama normal. Era um objeto que fazia parte das paredes. Levantei e me sentia estranho, como se tivesse drogado. Não havia mais ninguém na sala. Eu não estava com medo, nem feliz, nem animado, eu simplesmente não sentia nada. Era como se todas as minhas emoções tivessem sido retiradas de mim. Aquela sala oval não tinha janelas, portas, não tinha qualquer saliência ou quina. Até o encontro entre as paredes e o chão era arredondado, como se fosse uma coisa só. Eu comecei a caminhar pelo local e tocar as paredes em busca de alguma coisa que me fizesse sair dali, ou pelo menos me localizar. Eu fiquei muito tempo caminhando por aquela sala. Eu não sei quanto tempo, mas foi tempo suficiente para que eu cansasse e resolvesse sentar em um canto. Sentado ali, eu olhei para o nada e comecei a pensar por que aquilo estava acontecendo comigo. Ainda que eu estivesse desesperado e com medo, eu simplesmente não conseguia sentir nada. Devo ter talvez passado horas ali, até que uma das paredes, que estava exatamente na minha frente, do outro lado, ela se abriu. E não se abriu como portas normais, se abriu como se as paredes fossem feitas de alguma massa de modelar ou algo assim. Elas simplesmente se rasgaram e se abriram. E daquela abertura entrou uma pessoa, ou pelo menos parecia ser um humano, já que àquela altura eu já não sabia o que era humano e o que não era. Aliás, eu duvidava até de que aquilo era real. Assim que entrou, a porta se fechou atrás dele, voltando ao estado que estava antes, sem mostrar nenhum tipo de fenda ou dobradura. O homem era loiro, vestiu uma calça branca bem solta e uma camiseta bem solta também. Era como se as roupas fossem um número muito maior que o dele, como se as roupas não fossem dele, não tivessem sido feitas para ele. Estavam grandes e meio desajeitadas. Aquele homem ficou parado com os braços colados ao corpo e as pernas juntas, olhando para mim sem dizer uma única palavra. Nos encaramos por um tempo até que eu comecei a perguntar quem era ele, onde estávamos e como ele havia chegado ali, se ele também tinha sido abduzido, e ele simplesmente não dizia nada. Continuava me encarando com uma expressão neutra que não demonstrava nenhuma emoção. Será que ele estava aqui quando eu cheguei? Será que ele estava, assim como eu, quando cheguei aqui, meio perdido, se sentindo meio dopado? Eu me levantei e fui até ele. O homem permaneceu parado e apenas me acompanhava com a cabeça. Dei a volta nele, analisando, e ele não se mexia, apenas o pescoço e os olhos. Cheguei mais perto e comecei a perguntar novamente quem ele era. O homem parecia em transe, olhando no fundo dos meus olhos. Então eu ergui meu braço e toquei o ombro dele. Então, nesse momento, a porta atrás dele se abriu novamente e 3 alienígenas, daqueles que haviam me raptado, entraram. 2 deles tiraram aquele homem dali, escoltando ele pelos braços, enquanto o terceiro permaneceu na sala. Toda a ação daqueles seres levou apenas alguns segundos. Nem deu tempo para que eu pudesse pensar em fugir. O alienígena ficou parado na minha frente, na posição em que o homem loiro estava antes, e ficou me encarando nos olhos. Naquele momento, por algum motivo, eu não senti medo,
e uma voz surgiu. Era em português, mas era estranha, era como se fosse um zumbido esquisito, mas eu conseguia entender as palavras. A voz, ela também não saía da boca do alienígena, mas eu escutava com os ouvidos. Era como uma voz na minha cabeça. Nesse contato, ele me disse que tudo faria sentido em algum momento e que eu deveria confiar nele. Depois ele apontou para o teto e, pouco a pouco, aquele tom branco das paredes deu lugar a uma mancha preta que foi se espalhando, partindo do centro do domo e irradiando em todas as direções. Eu fiquei observando aquele processo surreal com bastante curiosidade. Quando a mancha já estava na metade da parede, eu pude ver ao longe um semicírculo azul, do tamanho de uma bola de futebol. Não demorou muito para que eu conseguisse perceber que na verdade era terra. O domo não estava ficando escuro, ele estava ficando transparente. Era como um grande vidro onde dava para ver a parte de fora da nave. Admirando aquele cenário quase cinematográfico, eu pude ver ao longe uma pequena luz. De repente, a luz começou a se aproximar muito rápido. Era o indício de que estávamos acelerando em direção a ela, mas eu não sentia o movimento da nave. Era como se simplesmente eu estivesse assistindo um filme. Ao chegar mais perto, aquela luz diminuiu a intensidade e revelou uma colossal nave em forma de cilindro. Essa nave não tinha janelas ou qualquer coisa aparente, era como uma enorme barra de metal fosco. Uma porta se abriu vagarosamente e então nós entramos para dentro daquele cilindro. Dentro, o ambiente era completamente escuro e após alguns segundos as paredes vagarosamente voltaram a ficar brancas como inicialmente. Quando olhei para o lado, o alienígena já não estava mais ali. Comecei a me sentir cansado e com sono, então eu simplesmente deitei onde eu estava e adormeci.